Ele morreu e eu nasci. Me fazer nascer foi difícil para ele. Ele morreu no parto cheio de medo. Acabou que no fim levei seu cadáver para tal gaveta e por lá ele será útil para quem o quiser ver. Tenho 18 anos no momento. Eu nasci dia 7 de 7 de 2007, às 7 horas. Era o sétimo dia da semana. E eu tinha certeza que eu ia ser um menino, meu pai tinha certeza que eu ia ser uma menina. E toda vez que eu transição aí a gente brinca que era meu pai que estava certo na realidade, né? Foi na tentativa de ser o mais racional possível que eu nunca pude exercer o pedido máximo da alma. E agora há pouco eu me importava racional. Minha moleira tinha se aberto e o mundo também. Ter a moleira aberta não é fácil. Nem sempre se entra o que é bom para absorção. Mas precisava de anticorpos. Foi produzindo tudo o que eu podia. Aquelas finas substâncias para o lugar. Ao me abrir, eu vi que se abrir não é seguro. E segurança, apesar de querida, já não me era mais nada. Eu quero sim segurança, quero ser segurada. Quero sentir aquilo que as pessoas de moleira fechada tiveram quando era aberta. Eu quero a essência que tanto produzi aqui e para os outros. Querer não é poder. Mas pode ser, e eu posso. Eu sou o João Pedro, né? Prazer. Vou fazer 25 anos mês que vem. E eu sou do Maitá, é a periferia daqui de São Vicente. Eu sempre fui aquela pessoa que era diferente dos outros, assim, sabe? Só que, tipo, acho que uma das coisas que me fazia não ser tão excluída foi a questão da comunicação. Eu sempre gostei de falar, sempre falei com muita gente, então nunca me entendi como padrão. Eu era uma criança gorda e, tipo, nunca tive essa parada de ser feminino, né? Eu me entendi como pessoa trans, eu acho que eu tinha 15 anos. Foi no momento que eu tava em relacionamento com uma menina. Hoje eu entendo que é ser pansexual, mas eu sempre tive esse local de não ligar muito pro gênero das pessoas que eu me relacionava. É mão na cabeça, o movimento não é sexo, ele quer que você se entristeça. Não existimos somente aqui dentro, nessa mente a cadeira que faz eu ser estudante. Na verdade é perceber o mundo nesse instante. É bater de frente com até Emmanuel Kant, ou bater de frente com Nietzsche, com quem vocês quiser. Posso falar de Labov ou de Sussor, mas na verdade eu quero ser aquele da quebrada que os meninos vão olhar e falar: ele foi meu professor e ele ensinou de verdade, não somente todas essas coisas que tá na universidade. Eles sentem que a música é o que eu sou, que a música é somente o que eu faço, mas não é somente o que eu faço. Na verdade tudo aquilo que tá no meu coração, quando eu pego, quando eu escuto, quando eu falo, quando eu mudo, na verdade isso tudo é apenas uma confusão. Essa caixa até queimou de tanta verdade que eu podia começar a falar, mas ela queimou e olha que interessante, quando ela queima nasce outro, como se fosse uma fênix, como se fosse renascendo, e com certeza isso vai continuar crescendo, porque é apenas aparelho, igual esse aqui, igual todo esse aparelho do estado que faz me redimir, que faz me construir, mas quebrando ele você sabe que outra coisa vai surgir. Josi, no campo do Tapetininga. Isso aí. Foi Redinei, veio pro interior aqui de Guarei. Desde os 4 anos. Eu nasci em São Paulo, capital, na região de Parelheiros. Cresci numa família muito religiosa, da Congregação Cristã do Brasil. Então eu acabei sentindo que eu cresci envergando pelo caminho errado. Porque eu propagava muita coisa que realmente hoje em dia eu repudio, né? Eu tinha uma mente muito fechada. Um Deus que deveria pregar o amor, mas não sabe como fazer isso. Então eu sinto muita vergonha da Josi do passado. Aos 11, 10 anos, tendo pensamento: gosto de meninas, normal. Mas e se também gostar de meninos? Então começou com uma dúvida sobre sexualidade. Não, eu tenho que ser macho, eu tenho que ser homem, eu não quero raspar os pelos do braço, por exemplo, que é uma coisa que sempre me incomodou. Mas aí eu penso: se eu raspar, vou ficar menos homem. É louco imaginar nos pensar como forasteiros de nosso próprio ser, imigrantes, nossa própria existência, nos separando de nós. Um sonho seria não precisar mais me preocupar em ser essa forasteira, que chegará em um lugar e o tamanho dos braços, a largura dos ombros, o formato do rosto me expulse de mim. Um sonho seria chegar em uma universidade e entrar lá sabendo que eu poderei ser eu, que não serei vista e mal vista pelo que sou, me separando de mim. Não quero ter medo de olhar no espelho
e não saber se é o que estão vendo ou algo que só eu vejo. Que talvez a imagem, que não é a gente que constrói, nos condene e nos julgue. Do nono pro primeiro ano eu comecei, tipo assim, a pensar diferente ali, entendeu? Eu falei, pô, isso aqui não tá batendo muito comigo não. Me ver com elementos de feminilidade, sabe? Tipo, às vezes uma peça de roupa, às vezes uma maquiagem. E aí começou a pandemia também, né? E foi onde eu fui começando, tipo, a ver tudo isso e tal. E, tipo, eu já tinha tido contato antigamente com pessoas não binárias. E aí foi onde eu falei, tipo, nossa, eu sou uma pessoa não binária. Tipo, do meu primeiro colegial pro meu segundo. Então foi literalmente aquela coisa de degrau, sabe? Tipo, poxa, um menino gay que é não binário, pra depois entender como uma mulher trans. Minha mãe, ela era professora de catequese, ela vem de uma casa muito católica e tudo mais. Só que foi muito, muito de boa, tipo, muito de boa. Quando eu me assumi pra ela, tipo, aceitou super de boa, super na paz do Senhor e tal, entendeu? Só que ela só deu um discurso de tipo, poxa, tá tudo bem, entendeu? Você ser gay e tudo mais, entendeu? Só não quero que você comece a se vestir de mulher. E tipo, eu queria me assumir pra ela pra começar a me maquiar, pra começar a sair tipo, com roupas que eu gostava e tudo mais. Mas assim, foi muito um processo pra ela dentro de casa e pra mim também, tipo, de aos poucos. Querendo ou não, eu sempre tive esse suporte familiar muito grande, né? Porque, tipo, minha realidade foi, tipo, ter minha mãe dentro de casa, me aceitar, lidar com isso tudo bem. Minha atenção também tá atrelada ao IF, porque foi quando eu realmente me descobri. Porque quando eu entrei eu ainda não tinha conseguido mudar o nome na chamada. Então todos os professores mudaram o nome na caneta mesmo. Riscaram o nome morto e colocaram o meu nome. Então, assim, pode ser um gesto bobo, mas foi um gesto que fez eu me sentir muito acolhido. Porque eu sabia que... Porque o meu maior medo eram os professores. Porque eu sabia que como aluna eu ia conseguir lidar, mas com os professores eu sempre tive muito medo quando eu cheguei aqui. E aí esse ato deles me fez ficar mais tranquilo, mais aliviado. E, assim, já ocorreu algumas situações meio desagradáveis, mas, no geral, assim, a minha rede de apoio do IF é muito grande e eu sinto que realmente todo mundo aqui me respeita como uma pessoa trans, assim. Tanto que eu falo que eu me sinto confortável de ser eu aqui, porque eu sei que ninguém aqui vai me julgar pelo quem eu sou. Eu sou a Luá e eu tenho 24 anos, sou mãe, sou uma pessoa de pele preta, sou trans, pan, ativista, sou arte educadora, produtora cultural, um corpo, né, político aí vivendo. Sobre estar em certos lugares, tem um lugar que dói em mim. Me deixa sensível e rígida o jeito que a transfobia e o racismo refletiu toda a minha vida, me fazendo questionar até querer estar viva. E nos espaços em que me sinto pertencida, eu vejo sobre quem me deixa acolhida, usando paraquedas coloridas para me prevenir nas caídas, mesmo depois de tantas vezes ser agredida. Eu ainda trato as minhas feridas com ternura e cuido dos meus com doçura. Usando a energia de magia ancestral, eu sigo usando o amor para a cura. Acordo cedo e vou para a faculdade, bato de frente com outras realidades, o privilégio cis branco me olha com maldade, querendo me tirar como se eu nem fizesse parte. E nos corredores frios eu procuro espelho, procuro iguais, procuro acolhimento, procuro cores, procuro pertencimento. Um corpo preto trans sentado no meio, tentando transformar a ausência em corpos presentes e ocupar o que antes era silêncio, para transformar o não em território nosso. Porque sonhar não é fuga, é estratégia antiga de sobrevivência, é feitiço político que atravessa o tempo e faz brotar vida onde fizeram ausência. Meus sonhos não cabem nas regras deles. São coloridos, insurgentes, possíveis. Nascem do coletivo, da memória, do afeto e insistem em existir, mesmo invisíveis. Então sigo, com os pés firmes, o imaginário no voo, fazendo do impossível um ensaio diário, até que viver seja inteiro. E sonhar não doa mais tanto.
pra mim foi desde sempre. Eu gostava muito de jogar bola, brincar com outros garotos. Eu queria me ver no papel de feminilidade. Eu me sentia muito mais confortável conversando com garotos do que com garotos. Até hoje eu tenho um pouco de preconceito com rosas, exatamente por conta dessa convenção social. Eu não consigo me imaginar usando rosas, porque dependendo dos espaços onde eu tô, eu já sou lido como mulher. Então, para você ser reconhecido como pessoa, você precisa de um documento. E é exatamente isso que eu sinto que não é bem-vindo, porque eu não retifiquei meus documentos, então ainda tenho o nome morto. E por não ter retificado, quando eu entrei, eu tinha 17 anos. A minha carteirinha veio com o nome morto. E aí toda vez que eu entro e daí eu preciso utilizar o meu documento, provar que eu sou estudante daqui no caso, eu sempre mostro o lado contrário. Só na relação do Instituto Federal de docente e discente, eu vejo uma desigualdade muito grande. Tirando alguns professores que fazem um esforço, sempre falo que é um esforço constante e consciente, de tentar privilegiar e representar outras classes, que é a grande massa, numericamente falando. Se a gente pegar a quantidade de homens brancos cisgêneros que nós temos hoje no Brasil, é uma quantidade infinitamente menor do que nós temos de pessoas não brancas e não cisgênero e não hétero. Se a gente fizesse uma equiparação numérica, é uma quantidade menor, mas ainda assim é um pensamento dominante. Se nasci na Moca, né, Bela? Eu nasci em 1962. Fui até uns 4, 5 anos achando que quando você crescesse, você virava homem, virava mulher, você entendeu? O que no fim das contas acaba acontecendo. Aí minha mãe veio conversar comigo. Você quando crescer? Mulher, pegou você. Ela, não, né? Você é menino fica homem. Ah, é? E eu começo uma jornada para tentar ser esse homem. Até digo para as pessoas trans mais novas que eu sou um exemplo a não ser seguido, mas que eu sou um exemplo muito bom. Como essa estratégia de tentar se adaptar não dá certo. Então eu cresci, fiz um monte de coisa tentando ser homem, me casei, tenho um filho, tive um divórcio. Quando você se depara com o que é a estrutura da sua personalidade e aquilo não muda, a irresponsabilidade de quem joga sobre o outro uma regra daquilo que não vive nem conhece é de um perigo muito grande. Se a sociedade quer me matar, ela que me mate. Eu não vou fazer o serviço sujo por ela. Então, nisso começa a redescoberta, desmonta toda aquela vida masculina. Para sobreviver você aprende. Não me fez feliz e ainda fez infeliz muita gente que eu gosto. Sou uma mulher trans, preta, da periferia, da cidade de Salto, tenho 36 anos, sou atriz e bailarina, sou inspetora de aluno atualmente, mas também sou estudante de letras do Instituto Federal, sou poeta, faço batalha de slam, artista no geral, sou do Candomblé, sou iniciada no santo já tem um tempo, adicta em recuperação, há 11 anos, hoje sou sobrevivente de uma outra vida. Sempre me entendi como uma pessoa trans. Assumi minha sexualidade, achava que era gay na época, com 12. Depois comecei a receber muitas ameaças do meu pai, porque meu pai era alcoólatra, então bebia muito. Minha mãe é uma beata da igreja. Eu sempre fui muito obstinada, né, como filha de Oxóssi. Uma flecha certeira, única, e não tinha quem me parasse. Eu sabia que se eu precisasse virar as costas para a minha família inteira, eu viraria. Eu era da igreja, eu tocava violão, e aí tive que sair da igreja. Começa aí o uso abusivo de álcool e cocaína. Fui tomando hormônio por conta, tinha tido 2 overdoses, fazia teatro, mas também já estava largando teatro, porque no teatro também não estavam me aceitando mais. Se eu quisesse transicionar, eu teria que ser inimiga de todo mundo. Então eu deixei tudo para trás.
o sonho de ser atriz, porque foi falado que não existia atriz travesti. Eu jogava vôlei, sobre um time profissional e eu saí do time. Eu sabia que para ser trans não poderia ter sonhos, eu teria que matar todos eles. E aí eu aceitei. Para ser travesti, eu tinha que viver na marginalidade. Então eu fui pra prostituição, tentando arrumar emprego. A minha mãe também me expulsou de casa. Aí nessa reunião de narcóticos anônimos, eu decidi fazer tudo que elas estavam me propondo. Eu já tinha 26 anos. Hoje o que eu mais tenho medo da vida é de voltar ao rodão. Eu tive 3 recaídas nesse processo, não foi legal. Se tudo der errado na minha vida, mas neste dia eu terminei limpa, este dia deu certo. Eu começo a lidar com a transgeneridade de fato depois que eu parei de usar droga, que eu fico limpa, tenho que encarar a vida como ela é. Na marginalidade eu estava num lugar ainda que violento, confortável para mim. E aqui é hostil. Existe um lugar acolhedor? Não. Nem acredito que um dia vai existir. A universidade não é acolhedora. Trabalho nenhum vai ser acolhedor. Nada no mundo foi feito para trans. Meu nome é Helena, eu tenho 32 anos, hoje resido na cidade de Salto, São Paulo, né? Mas eu sou natural de Campinas. Eu acho que a minha transição ela foi muito silenciosa, eu demorei muito para perceber que eu era uma pessoa trans. Deixei meu cabelo crescer, eu deixei minha unha crescer, eu usava mais roupas femininas. Mas pra mim aquilo era só um momento. Uma vez eu comprei o meu primeiro shortinho, pra mim aquilo foi uma vitória. E um belo dia, o único short que eu tinha, então ele tava sujo. Tinha um short de boy assim, bem grande, fui colocar ele pra ir no mercado. Eu me senti tão mal. E achei esse short que eu olhei no espelho e falei, não dá mais. Pra fingir pra você mesma o que tá acontecendo e você não quer ver. E foi daí que eu comecei a minha transição. 24, 25 anos. Nasci no dia 21 de novembro de 1977. Eu conto que eu tenho 2 aniversários. A Maria José nasceu e o dia em que a Maria José se revelou, 2024. Quando as coisas se mostram reveladas, a gente não consegue voltar, porque a gente sabe quem a gente é. O brinco, ele acaba se tornando um símbolo. Eu vou usar essa pedrinha verde, cor que remete à esperança. Mas por que passar uma máscara nos olhos, uma maquiagem? Muitas vezes o cabelo, ele se torna uma moldura e pode também revelar a sua verdadeira essência. Mas por algum motivo, o cabelo grande passou a se tornar algo feminino. Eu nem sabia que eu gostava. Não me sinto bem em usar roupas masculinas. Eu prefiro usar roupas que dizem respeito à minha identidade. Essa sempre fui eu. Eu sou Renê, sou uma pessoa trans não binária, todos os pronomes, de preferência neutros, bissexual, pansexual, não monogâmica, sou mãe de uma criança de 10 anos, tenho 34 anos, professora de artes do IFSP, sou de São Paulo, do Candomblé, Iaô de Oxumaré, orixá das continuidades, das renovações, das transformações, tudo é meio contínuo e não binário. Estou no processo de investigação de neurodivergências. Transição. Julho de 2019, assim, vai fazer 7 anos. Mas eu ouvi falar de não binaridade a primeira vez em 2015. Eu já me identifico com isso desde sempre, de certa forma. Minhas primeiras memórias são com 4 anos. Tenho a impressão que de não ter tido, pelo menos na minha família, com a minha mãe, uma criação tão marcada assim de gênero. Então eu sempre brinquei de tudo, sempre gostei de vários tipos de roupa e de cores. Eu lembro que eu já não gostava muito da ideia de ter nascido menina.